Olá, meus irmãos, grande abraço a todos, a paz e o amor de Deus possa lhe alcançar em mais um dia. Mais um dia estou aqui para compartilhar do pão da vida, na missão recebida de propagar o Evangelho a todos, sem exceção. E você não é exceção. Você é necessário ouvir a palavra de Deus para que um dia você tenha certeza de que se algo de errado acontecer em sua vida, você tenha lembrança e que um dia Deus direcionou eu falar para você. Amém? Então, a paz do Senhor. Hoje eu divido com você que está em Marcos 7, versos, aqui Deus está falando que se refere ao que contamina o homem. É o que entra ou o que sai. Vamos ter a melhor compreensão disso aqui. No verso 15 ele diz assim: nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. No verso 16 diz: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos interrogaram acerca da parábola. Aí Jesus vai falando ali. Então, quando chega no verso 16, ele diz, no verso 18 diz: então lhe disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai por lugar escuso. Ele está falando de alimentação, né? Está falando do que você fala. E é assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desejos, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Irmãos, no livro Caminho a Cristo, ele diz o seguinte: tudo isso que nós estamos falando, além de ser contaminante ao ser humano, e isso que é colocado, é expressado de dentro para fora, ofende, desagrada a Deus. E aí onde vem, quando Deus fala em Isaías, Deus manda Isaías aí a uma nação e dizer àquele povo que volte-se para o caminho do Senhor, que busque o Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55, verso 6, verso 7, diz que deixe o ímpio seus caminhos e seus pensamentos maus. E isso faz mal, isso contamina a si próprio, contamina uma relação familiar, contamina-se com relação social, rompe relacionamentos. Essas práticas, ela por algum momento ela pode te levar a prazeres, mas em grande consequência, em grande percentual, leva a consequências: relacionamentos destruídos, família destruída, amizades destruídas, a sua vida indo para o ralo, para o bojo. Então, quando Jesus manda essa mensagem de mudança de rumo, mas isso só pode acontecer com arrependimento de tudo isso, e para isso Jesus quer que você se aproxime dele, para ele te dar o perdão, conceder a sua misericórdia, que é renovada a cada manhã, para que você entenda que ele chama você para ser uma nova criatura. Segundo Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo relata nos seus livros, na carta aos Coríntios, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, ficam para trás, eis que faço novas. Quando você se aproxima de Cristo, você recebe esse perdão. Esse perdão não está condicionado a homens te dar esse perdão, é a Cristo. O perdão do homem, o perdoar do homem é ofensa pessoal. Mas essa
essa forma de eu querer ser perdoado espiritualmente pelos atos errados, eu preciso pedir a Deus, porque Ele é rico em perdoar. Ele disse que os nossos pecados são lançados na profundeza do mar e que não haverá mais lembrança. Mas as pessoas, por suas doutrinas, por suas tradições, não o reconhecem dessa forma tão simples, porque não conhecem a luta que existe da força do mal e a força do bem. Os agentes do mal estão aqui para nos levar a cometer. E os agentes de Cristo não podem nos impedir de fazer, porque senão não seria livre-arbítrio. Mas os agentes de Cristo nos levam a um acentuamento de que estudar a palavra de Deus, orar a Deus, nos fortalece contra essas lanças que vêm direcionadas a mim e a você, para que nos tire do trilho da vida, dos caminhos errados. Porque eu me separei? Porque eu fui para caminhos errados. Porque eu tive uma separação parcial? Porque eu estava vivendo de forma errada. Estava trazendo um desgaste para o casamento. E houve uma ruptura. Mas por que eu estou vivendo hoje? Porque eu fui me encontrar com Cristo. E nessa reformulação espiritual, moral, eu fui me adequando a uma vida melhor, mais acentuada. Que qualquer um, por mais imbecil, mais ignorante, mais ateísta, pode ter, basta dar um passo à frente. Não precisa você olhar todos os degraus que você vai subir, mas você precisa subir o primeiro. E aí você vai encontrando interesse, gosto, por mais um degrau, e você vai reformar a sua vida, você vai restaurar a sua vida. Você encontrar com Cristo, Ele diz: eu sou a paz que o mundo não pode te dar. E essa paz eu não posso transferir para você, amado. Isso é vivido, é intransferível. Essa paz nos condiciona a momentos difíceis, nós viver essas situações sem desespero, sem precisar buscar uma ponte para pular como se resolvesse, sem tomar um medicamento para morrer, para aliviar, que não vai resolver. Não vai, porque o problema está diante de você. Por mais gigante que seja, está sempre abaixo dos pés de Deus. E são esses momentos, esses caminhos que, através desses problemas, que Cristo faz o caminho de chegar até você. Mas eu preciso convocá-lo, eu preciso chamá-lo, eu preciso me ajoelhar e orar a Deus e clamar para que Ele possa interceder junto a Deus por mim. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 5. Acho que é, deixa eu ver. Que diz assim, 2 Timóteo. Deixa eu ver aqui. 2 Timóteo. Timóteo 2,5. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, perceba que existe um intercessor entre o homem e Deus, Cristo Jesus. Não existe outro intercessor. Querem dizer que tem outro, mas na Bíblia não diz isso. A Bíblia fala em Jesus Cristo, porque só Ele pode interceder. A Bíblia diz que Ele é juiz, a Bíblia diz que Ele é advogado, a Bíblia diz que Ele é o nosso mediador. Então, esses atributos é de Cristo, não é de ser humano nenhum.
Mas fugindo disso, voltando para cá, pedir perdão, se arrepender dos pecados. O arrependimento inclui tristeza pelo pecado e o afastamento dele. Não abandonaremos o pecado enquanto não reconhecermos o quanto ele é perigoso. E enquanto não nos afastarmos realmente do pecado, não haverá mudança real em nossa vida. Sem afastamento do pecado, não tem como você atender 2 Coríntios 5,17. Eis que faço nova todas as coisas. Então, sem comunhão com Jesus Cristo, sem a comunhão com o Espírito Santo, você não terá nunca uma comunhão com Deus pelo apenas o eu quero falar com Deus, passando sobre esses outros pontos importantes aqui. O Espírito Santo nos leva à leitura da palavra. A palavra de Deus nos revela o verdadeiro Jesus, não o Jesus aplicado aí em muitas igrejas, nas esquinas, nas ruas. O Jesus que diz, olha, eu quero você do jeito que você está, despedaçado. O jarro quebrado, eis que faço de você um vaso novo. E aí ele fez com muita gente, inclusive com o apóstolo Paulo, que era um perseguidor dos discípulos do cristianismo. Imobilizou Paulo apenas com sua luz. E ali Paulo pôde entender que ele já achava que era um grande e não era. E assim muitos em nossos dias se acham grandes por suas posições, assim como Paulo tinha sua posição. Paulo vivia no alto escalão do Império Romano. Era um homem de várias línguas, um homem de condição, mas se ajoelhou diante de Deus, diante de Cristo e se tornou-se um impotente. Então, reflita em sua vida. Por maior que sejam os seus tesouros, por maior que sejam os seus diplomas, você não é nada diante de Deus. Você será sim destaque diante de homens, mas infelizmente não são diplomas, não é a posição financeira ou posição social que te eleva ao céu. Infelizmente, senão o céu só seria para os ricos, não seria para os pobres. Agora que é necessário a gente refazer essa estrutura espiritual, restaurar a nossa condição espiritual, se você pensa no novo céu. Se você pensa em habitar na morada que Cristo disse, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, ajuntarei todos, e todos estarão comigo. Esse todos são todos aqueles que no seu tempo presente buscam a conversão, deixar tudo isso que contamina você, aos que estão ao teu redor, ao próximo. Se afastar, seu afastamento total, não haverá mudança em sua vida, não haverá comunhão com Cristo Jesus, porque você estaria servindo a dois senhores. Dois caminhos, um te leva a Cristo, que nos leva ao Pai. O outro te leva à perdição, te leva à morte eterna. Você deseja o céu? Procure o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Medite nisso. Busque o Senhor, irmãos. O mundo está dando resposta e confirmando as profecias de Jesus, por mais ignorante que você seja do livro da vida. Não é aqui que você vai levar e datar no carbono 14. Os originais. Onde Jesus falou há 2000 anos. Onde Amós falou há mais de 3.500 anos. O que está para acontecer e vem acontecendo. O mundo pode mudar, as pessoas podem mudar, mas as profecias estão aí para confirmar a verdade da palavra do Senhor. Estou aqui oferecendo um pouco do meu tempo para levar a mensagem de esperança, de dias melhores
não aqui na terra, mas nesse novo céu que Cristo está para vir, para levar aqueles que o buscam para a reconciliação com Deus. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, afastados, fomos afastados da presença de Deus. E para que eu volte à presença de Deus, eu preciso desse corpo glorioso e que será me dado por meio de Cristo Jesus em sua vida. Você pode ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 a 18. Você pode ler 1 Coríntios 15, verso 51 a 54. E você vai poder ler Filipenses 3, versos 20 e 21. E não esqueça de ler João 5, versos 28 e 29. Você vai ter uma compreensão do cenário mais bonito de toda a existência de vida nesse planeta que está para acontecer. Quando Jesus vindo com poder e grande glória, com todos os santos anjos, todos serão milhares e milhares de anjos, para entre os 4 pontos cardeais desse planeta Terra, buscar um povo escolhido, chamados ovelhas, porque Cristo é o verdadeiro pastor. Irmão, não interessa a igreja que você está, ou se você está fora da igreja. A igreja somos nós, é cada um de nós. É importante estar na igreja? Sim. Se não fosse importante, Deus não teria mandado Moisés construir uma para habitar no meio daquele povo que saiu do Egito. É importante. Mas o que é mais valioso para mim e para você, e que nos leva à salvação, eu não posso ser salvo por mentiras implantadas para que eu siga, mas por a verdade. E a Bíblia está em todas as igrejas cristãs. A mesma Bíblia, os mesmos livros que eu tenho, você tem na sua casa, independente da crença da igreja que você faça parte. Mas se você não está sendo alimentado na sua igreja com a verdade, o próprio João, o evangelista do amor, o homem do Apocalipse, escolhido por Cristo para trazer a última carta à humanidade, está aqui, 18, verso 4 do Apocalipse. Jesus revela a João: porque existe tantas igrejas, porque não uma só única igreja, porque não só a igreja primitiva que vem há séculos e séculos não pregou toda a verdade, surgiu, pegou atalhos para aplicar doutrinas, dogmas, tradições que fogem do verdadeiro ensino de Cristo Jesus. Então nós vivemos com 2 tipos de aplicação de instruções a chegar ao céu. Só existe um, e esse caminho chama-se Cristo Jesus. E ele fala aqui, capítulo 18, verso 4 do Apocalipse, ele diz: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serem cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Então a igreja que ela não trabalha com a verdade, ela trabalha com a mentira. E ela terá uma sentença decretada, antecipada já aqui no Apocalipse. E ele diz o quê? Saia dela, povo meu, saia dessa igreja, saia desse movimento que não condiz com a verdade, porque você terão castigos. E ele diz: saia para que você não seja cúmplice e que você não venha, que não decaia os castigos, os flagelos sobre você. Então Cristo faz um convite para você sair dessa igreja e buscar a igreja que prega a verdade, o que está nas Escrituras, que dói muitas vezes naquilo que nós somos, que nós recebemos como verdade, longe da luz da palavra de Deus. Então por isso que a palavra de Deus diz: converta-se dos seus caminhos, dos seus maus pensamentos. Caminhar no erro é cair na perdição. Caminhar no erro é te levar à morte eterna e não à vida eterna. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá ao Pai senão por mim. Jesus diz em Mateus 22, 29, examinai as Escrituras,
errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. E João capítulo 5, verso 39, o próprio Jesus nos dá a orientação de qual livro devo pegar. Amém? A Bíblia. Examinar as Escrituras, porque terás nela o poder de Deus e elas testificam de mim. Grande abraço, medita nisso, limpa teu coração. Aqui não se trata de placa de igreja, aqui se trata da Bíblia, a palavra de Deus. Agora, precisa ter na sua e na minha essa total verdade. Não existe meia verdade. Fica com Deus e Deus abençoe mais um dia. Em nome de Cristo Jesus. Amém.